olhe a criança nos olhos e explique, olha, você vai precisar ficar longe do seu irmão por causa disso, disso e disso. Então também o cuidado do profissional, né? De como a gente fala, como a gente aborda a situação, né? Acho que uma comunicação que use uma linguagem própria da criança sem infantilizar demasiadamente quando se trata de questões que são sérias, né? Olá, eu sou a Helena e esse é o canal Simplesmente. Assim como todo mundo, também estou passando por um período de isolamento social em razão das medidas de prevenção ao coronavírus, e a gente está abordando exatamente esse tema do isolamento através do filme Frozen. No primeiro vídeo nós falamos dos motivos que podem levar uma criança a ser isolada. Hoje todos nós sabemos que um risco de infecção é um desses motivos, mas existem vários outros. Essa já é a realidade de várias famílias muito antes desse problema do coronavírus surgir. No segundo vídeo nós falamos dos possíveis efeitos que isso pode trazer a curto e a longo prazo, tanto para a criança quanto para a família. E agora nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é possível fazer para evitar todo esse sofrimento. E mais uma vez a gente vai contar com a participação do psiquiatra, o Dr. Tiago Blanco, a psicóloga a doutora Fabiana Gauí e o pediatra, o Dr. Alexandre Paz. É claro que cada criança tem uma percepção, cada idade tem uma linguagem que você vai dizer. Tem que se adaptar. Mas as crianças nos surpreendem. Então, olhe a criança nos olhos e explique, olha, você vai precisar ficar longe do seu irmão por causa disso, disso e disso. Ou nós vamos precisar que o seu irmão fique longe de você por causa disso, disso e disso. Então, repare que eu disse que a gente precisa, como profissionais de saúde, explicar claramente isso para as pessoas. Por quê? Porque elas precisam explicar isso claramente para os filhos delas. Né? Então, muitas vezes, nessa situação, a criança pode responder chamando mais atenção, ficando mais birrenta, ou passos do desenvolvimento que ela já completou, ela volta atrás. Então já parou de usar fralda, volta a fazer xixi na cama, já consegue falar, volta a falar trocando letras e tudo. Então isso são os sintomas mais comuns da criança mostrar que ela não está entendendo, que ela não está bem. Então, muitas vezes, de sentar e olhar para esse menino, que às vezes tem 2 ou 3 anos, você vai precisar usar uma linguagem muito lúdica, muito metafórica, você não precisa explicar os detalhes, mas muitas vezes de sentar e dizer o que aconteceu, as crianças surpreendem a gente, elas compreendem muito bem. E aí, quando a gente vai pensando então de como que se lida com essas situações, então é bem de primeiro entender a real situação, né? Entender se aquilo de fato é necessário e se é necessário, de que forma fazer isso, de que forma isso pode ser feito sem causar sofrimento para nenhuma das partes. Né? Sim, e acho que uma coisa que aí eles abrirem mão, né, e procurarem um profissional. Sim. Que pode ajudá-lo. É muito difícil conseguir fazer tudo isso sozinho. Muito difícil. Até eu, por exemplo, eu sou mãe, né? Então, quando eu tô do outro lado, também eu tenho dificuldades. E bem que você coloca dessa forma, é bem importante, porque a gente entende que é humano, é bem humano não ser perfeito, não saber fazer tudo, né? Até quem é profissional, às vezes, precisa de uma orientação de quem tá de fora, né? Às vezes quem tá de fora não tem tanta emoção envolvida. Porque no caso da Elsa, realmente ela tinha habilidades especiais, né? Só que ao invés deles aprenderem, entenderem que habilidades eram essas, como ela poderia lidar, né? Que seria a questão da regulação emocional, né? Dela descobrir, assim, que quanto mais era forte a emoção, maior era a dificuldade dela de ter controle, né? Eles tentaram só reprimir, né? Colocar luva, né, deixá-la no quarto, diminuir o contato social. Isso não treina a habilidade, pelo contrário. Isso só aumenta as dificuldades. E aí a gente pode até pensar o papel do troll, né? Daquele que é um guru, né? Que é a primeira pessoa que eles procuram, Que é a primeira pessoa que eles procuram, que ele fala como se realmente a Elsa fosse uma ameaça, né? E isso foi interpretado por eles como realmente um perigo. Então, também o cuidado do profissional, né? De como a gente fala, como a gente aborda a situação, né? Porque às vezes as pessoas elas estão em sofrimento, elas pegam o pé da letra. Né? Em situações como essa também, né, do filme, talvez uma intervenção mais precoce, então todos esses cuidados que você falou, também poderia ter tido
Né? O filme tem um final feliz, mas talvez elas tiveram que passar por muito sofrimento até chegar naquilo e aquilo tudo poderia ter sido amenizado. Né? Sim. E como é que poderia ser feita essa comunicação? Assim, que às vezes os pais podem ter dificuldade, né? Ou então acham que porque a criança não vão conseguir entender. Acho que uma comunicação que use uma linguagem própria da criança, sem infantilizar demasiadamente quando se trata de questões que são sérias, né, como o luto estabelecido pelo afastamento de um irmão, acho que é fundamental. Além disso, a gente pode usar alguns recursos lúdicos, né? Quer dizer, usar recurso lúdico não quer dizer que você deva puerilizar ou infantilizar a relação ou a conversa. Em casos mais especiais, em que a gente tem disponibilidade de profissionais, um psicólogo pode ser muito útil, na verdade, nesse processo, ajudando, né, na elaboração e na ressignificação dessa experiência de afastamento. Mas, na maioria das vezes, os próprios pais, se forem habilidosos e, sobretudo, se forem afetuosos, genuinamente interessados pelo que é da criança, eu acho que é a melhor forma de comunicar. Eu falo muito isso para os pais e nas palestras que eu dou. É importante que os pais tenham, de fato, ou qualquer pessoa que se dedica a cuidar de crianças, que treine ou cada vez mais consiga ter um interesse genuíno pelo que é da criança. Se a gente se dispuser a fazer isso, a gente vai conseguir se interessar e gostar do que a criança gosta, e esse é um caminho muito interessante para conversar e alcançar assuntos que são tabus ou que são muito difíceis de serem tratados. Então, que às vezes o afeto por si só já é uma forma de comunicação. Assim, às vezes a criança pode não estar entendendo exatamente o termo que o pai e a mãe estão usando, mas entender que eles estão fazendo aquilo por estar se preocupando com elas, isso por si só já pode ajudar bastante. Quanto menor a criança, mais importante é o contato físico e mais importante é a comunicação não verbal, porque a gente acaba transmitindo, né, as nossas emoções, principalmente através disso. Claro que precisa também um treinamento que é super relevante de manifestar e nomear as emoções de uma forma apropriada. Isso é um treino que nós precisamos fazer com as crianças e até com adultos, porque, né, você que trabalha com adultos, eu trabalho com crianças, mas mesmo observando os pais ou cuidadores, a gente sabe claramente que muita gente não consegue nomear suas emoções. Isso é treinável lá na infância. Quanto mais cedo a gente consegue fazer isso, melhor é. Mas mesmo não sabendo disso, quando a gente consegue estar com a criança de forma afetuosa, e é muito claro o quanto as crianças conseguem perceber isso, vai ser muito valioso. Essa é a minha principal dica para quem cuida de crianças, assim, é estar genuinamente com ela, interessado pelo que é dela. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira série especial de vídeos. Se você se interessa por esse tema, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é para não perder os tópicos. Nós vamos seguir falando sobre saúde mental através da cultura pop.